Olá, pode chegar, seja bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Lula sancionou a lei que garante medidas protetivas imediatas a mulheres vítimas de violência. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados determina que a Lei Maria da Penha passa a contar com um artigo prevendo que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas pelos juízes a partir do depoimento da vítima ou ao apresentar suas alegações escritas. Com isso, as medidas protetivas não vão mais exigir o andamento de uma investigação de casos de violência. Devem ser concedidas independentemente do ajuizamento de uma ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de um boletim de ocorrência. Essas medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade das mulheres vítimas de violência. A nova legislação ainda garante que medidas protetivas devem permanecer vigentes enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos dependentes. Em 2022, 18.600.000 mulheres foram agredidas, uma média de 51 mil casos por dia. Com 33,4% das mulheres com 16 anos ou mais sendo vítimas de violência, o Brasil tem patamar 6,4 pontos percentuais acima da média global no caso. A equipe econômica do governo detalhou as novas medidas, as novas regras do pacote para destravar o acesso ao crédito e impulsionar investimentos. As ações devem ser apresentadas hoje pelo Ministério da Fazenda. O conjunto de medidas deve facilitar o acesso ao crédito e reduzir as taxas de juros no mercado. São 13 medidas listadas pelo Ministério da Fazenda. Algumas já estão no Congresso Nacional e o governo deve pedir urgência na tramitação. Também fazem parte dessa força-tarefa iniciativas para destravar as parcerias público-privadas nos estados e municípios. As ações são voltadas para reduzir o que o governo classifica como barreiras e ineficiências existentes no mercado de crédito, além de proteger investidores no mercado de capitais, melhorar o funcionamento das instituições que dão suporte aos mercados bancário de capitais e aprimorar o processo de utilização de garantias. Uma das principais medidas será um projeto de lei para autorizar a utilização, como garantia de operações de crédito, de recursos de planos de previdência, de seguros pessoais e de títulos de capitalização. Outra medida muda o valor do chamado mínimo existencial de pessoas superendividadas, quantia que não pode ser retirada do cidadão no pagamento de dívidas. A estimativa do governo é beneficiar mais de 6 milhões de pessoas e garantir a negociação de 30 bilhões de reais em dívidas. Uma outra portaria da Receita Federal vai simplificar para o cidadão e para as pequenas empresas a forma como os interessados em empréstimos compartilham dados fiscais. A ideia é que seja possível autorizar o acesso a esse dado pelo aplicativo do banco. Assim, o banco vai ter informações confiáveis sobre os cidadãos e empresas. E quem está em São Paulo percebeu que o tempo mudou. Mas nem mesmo o tempo frio deve fazer o paulistano ficar em casa. A previsão é que as estradas de São Paulo tenham um movimento de cerca de 2.800.000 veículos nesse feriado prolongado de Tiradentes. Apesar da chuva e do frio, o dia de Tiradentes deve aumentar o fluxo de viajantes em São Paulo. As estimativas do Departamento de Estradas de Rodagem e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo são que o movimento cresça entre essa quinta e domingo nas estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior. O rodízio de veículos também vai ficar suspenso na capital paulista nesta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Tiradentes 2023, que tem como objetivo aumentar a fiscalização nas estradas de todo o Brasil durante o feriado prolongado. Com o aumento da circulação de veículos, a intenção é garantir a segurança dos motoristas e passageiros que circulam nas estradas.
A PRF pretende controlar o excesso de velocidade, prevenir ultrapassagens indevidas, direção sob influência de álcool, uso de celular, falta de uso de itens de segurança, além de verificar as condições de conservação dos veículos. As ações têm o objetivo de diminuir o número de acidentes e garantir a segurança e fluidez no trânsito. Também vai haver restrição de tráfego para veículos de cargas excedentes. A recomendação é que o motorista faça uma revisão no veículo antes de pegar a estrada e também procure viajar nos horários de menor tráfego. E nos destaques internacionais, o Ministério da Defesa dinamarquês anunciou nesta quinta-feira a intenção da Dinamarca e da Holanda de fornecer 14 tanques Leopard 2 à Ucrânia. Os tanques serão entregues a partir do início de 2024 e o custo total, estimado de 180 milhões de dólares, será dividido igualmente entre os dois países. O texto do comunicado diz que a Ucrânia pedia tanques ocidentais para conter a agressão russa e que, desde o início da invasão, a Dinamarca apoiava a luta do país por liberdade. Em uma declaração separada, o Ministério da Defesa holandês lembrou que a segurança ucraniana e europeia estava diretamente ligada. Por sua vez, a Coreia do Sul ressaltou nesta quinta que a possibilidade de Seul enviar ajuda militar à Ucrânia dependia das ações russas e um ataque em larga escala contra civis podia fazer pender a balança. A política do país asiático é não vender armas a envolvidos em conflitos ativos, por isso não entregou nada diretamente a Kiev. No entanto, a Coreia do Sul apoiou as sanções internacionais contra Moscou e enviou ajuda humanitária à Ucrânia. Na nação mais pobre da Península Arábica, pelo menos 85 pessoas morreram durante uma distribuição de dinheiro de caridade na capital do Iêmen, que é controlada por rebeldes. O valor que estava sendo entregue para a população era de cerca de $8. Autoridades dos rebeldes hutis, que controlam parte do Iêmen, confirmaram a morte de pelo menos 85 pessoas em um tumulto durante a distribuição aleatória de dinheiro de caridade na capital do país. A tragédia em Sana'a ainda deixou 320 feridos. 3 pessoas foram detidas pelo incidente registrado em uma escola, onde uma grande multidão se formou para receber a ajuda de $8. As vítimas do tumulto, um dos mais mortais em 10 anos, foram transportadas para hospitais próximos. Mulheres e crianças estão entre os mortos e cerca de 50 feridos foram internados em estado grave. Testemunhas disseram que a debandada começou com tiros, enquanto a multidão se reunia em uma escola no distrito histórico de Bab al-Yemen para receber dinheiro de um empresário. A nação mais pobre da Península Arábica é atingida por uma longa guerra que opõe rebeldes hutis apoiados pelo Irã contra um governo apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita. Centenas de milhares de pessoas morreram direta ou indiretamente na guerra e milhões estão à beira da fome. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.